Dentro do programa Investigações para o Viver, trouxemos hoje o tema da doutrina secreta, os conceitos fundamentais. Então hoje, parte 1, é nosso propósito trazer a parte 2 e pelo menos a parte 3. Porque os conceitos fundamentais nos dão um embasamento para que a gente possa entender todas as demais informações, todo o demais conhecimento que estão contida dentro da doutrina secreta. Os conceitos fundamentais meio que ajudam a nos tornar familiares, tornar a doutrina algo de familiar para nós. Porque numa primeira vista, e até na segunda e terceira vista também, a doutrina secreta parece um bicho de 7 cabeças. Mas não é, desde que a gente faça o que a gente faz normalmente com os idiomas. Quando a gente vai aprender um idioma, a gente só deslancha no momento que aquele idioma se torna familiar aos nossos ouvidos. É quase a mesma coisa com essa informação tão diferente que é a doutrina secreta. Então, o que nós vamos ver na parte 1? Que conceitos fundamentais são esses? Então, nós vamos ver hoje de onde veio o conhecimento contido na doutrina secreta. Blavatsky sonhou, ela era vidente, viu. De onde ela tirou aquilo? De onde? De onde ela tirou esse conhecimento que ela define como sabedoria das idades, descrita no mais antigo manuscrito do mundo e o seu simbolismo. E aí vamos ver a obra, a doutrina secreta, que ela define como uma obra que levanta o véu de um pedacinho da sabedoria das idades, baseada nas instâncias do livro de Dzyan. Vamos ver uma coisa que é absolutamente importante. Sobre as 3 proposições fundamentais é que está construído todo o restante do conhecimento. E um outro conceito extremamente importante para que a gente compreenda as divindades em si, ou mais o que está por trás da grande divindade, que é o conceito da vida una, ativa e passiva. Dentro dela vamos ver uma questão importante que é o movimento perpétuo, chamado grande alento. O que é imóvel não pode ser divino. Então, vamos começar com o antigo manuscrito. No livro de Dzyan está escrito: há 3 grupos dos livros de Kyuté ou Kyuti. São 35 volumes exotéricos, ou seja, populares, 7 volumes secretos, ou seja, esotéricos, 14 volumes de comentários sobre os 7 volumes secretos e o livro de Dzyan. É o primeiro dos livros, dos 14 volumes de comentários. Quando se fala na palavra comentários, nós estamos nos referindo a explicações, né, a abordagens explicativas para uma determinada obra ou determinado trecho. E esses comentários, então, são, lembrando, sobre os 7 volumes secretos. Então, o que nós temos no livro de Dzyan é 1/14 dos comentários sobre os 7 volumes esotéricos, né? Então, desses livros de Kyuté, saiu o livro de Dzyan, e sobre o livro de Dzyan foi escrito a nossa doutrina secreta, no sentido de a obra A Doutrina Secreta. Então, resumindo, vamos de novo para a gente não perder aqui
esses números que são grandes. É claro que essas gravuras aqui, exceto a doutrina secreta, são gravuras ilustrativas. No grupo 1, então, nós temos 35 volumes exotéricos, populares. No grupo 2, nós temos 7 volumes secretos, esotéricos. No grupo 3, naquele calhamaço, isso tudo é livro de Quilté. No grupo 3, temos 14 volumes de comentários sobre os 7 volumes secretos. Um desses volumes de comentários gerou, então, o livro de Dizian. E sobre o livro de Dizian, a doutrina secreta foi escrita. E aí, com os comentários de Blavatsky. É aí que torna importante, porque só o livro de Dizian, para nós, é incompreensível. Diz a doutrina secreta no volume 5, Blavatsky: cremos ter dito o suficiente para demonstrar que a existência de uma doutrina secreta universal não pertence de modo algum ao domínio da ficção. Então, os nossos volumes em português são 6, mas somente 4 deles, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, pertencem à doutrina secreta conforme publicado por Blavatsky em 1888. Os 2 últimos volumes, o 5 e o 6, não pertencem à doutrina secreta original. Então, o mais antigo manuscrito do mundo é, como Blavatsky diz no volume 1. Esse livro tão antigo é a obra original de que foram compilados os numerosos volumes de Quilté. E não somente este último, e o Sefirah Zenouta, senão também o Sefer Yetzirah, a obra atribuída pelos cabalistas hebreus ao seu patriarca Abraão. Isso compõe a tradição hebraica. O Shukim, a Bíblia primitiva da China, refere-se à tradição chinesa. Os volumes sagrados de Thoth Hermes egípcio, é a tradição hermética. Os Puranas da Índia, é a tradição hindu. O livro dos números caldeu compõe então a tradição caldaica. E o próprio Pentateuco, a tradição judaico-cristã. São todos derivados daquele pequeno livro. Reza a tradição que foi escrito em Senzar, a língua secreta dos sacerdotes, consoante as palavras de quem? Aí está a informação importante. Consoante as palavras dos seres divinos que o ditaram aos filhos da luz da Ásia Central. Então, de onde surgiu a doutrina secreta, aquele conteúdo chamado de sabedoria das idades, ou das idades arcaicas, surgiu do livro antigo de Quilté, que é o arranjo dado àquele mais antigo manuscrito que foi ditado pelos seres divinos aos filhos da luz na Ásia Central. Esse é o nosso título, né? Ditaram, é um ditado, no momento que inicia o homem sobre a Terra, e não só nesse momento, mas em vários outros, os seres divinos vêm para instruir aquela humanidade. E a última vez que eles estiveram, nós vamos lembrar em uma das partes, foi na terceira sub-raça da nossa quinta raça. Nós estamos na quinta e eles vieram na terceira. Para quê? Para lembrar ao homem a sua origem, os céus siderais. Então, continuando aqui. Então, a doutrina secreta, também chamada a doutrina da alma, ou a doutrina secreta das idades arcaicas, e aqui tem nessa imagem o simbolismo de quão pouco foi o que foi escrito, quão pouco é o véu que desvelou, né? Aquela imagem redondinha com a doutrina secreta simboliza o pouco que foi nos deixado. E mesmo pouco a gente resiste, né? Tem dificuldade para
para realmente estudar. Então, diz Blavatsky, menciono algumas verdades na Doutrina Secreta, volume 1, pois o que ainda deve permanecer em silêncio não caberia em uma centena de volumes como este, nem pode ser comunicado à presente geração de saduceus. Quem foram os saduceus e por que ela está chamando a geração de saduceus? Porque o saduceu é um membro de uma seita que rejeitava as tradições dos antigos. Então, ela disse que ela reafirma o que os Mahatmas já colocaram inúmeras vezes, que a presente geração de saduceus não conseguiria absorver mais do que algumas verdades, e nem, aliás, nem é para eles, é para quem? Mas existe uma nobre minoria, então era para essa nobre minoria, de estudantes sérios e entusiastas que merecem aprender as poucas verdades que hoje podem lhes ser oferecidas. Esse é um argumento, é uma coisa que Blavatsky colocou. Mas há um outro aspecto que justifica algumas verdades e não toda a verdade, ou muitas verdades. Quando a gente vê uma criança se iniciando na escola, está lá patinando na matemática do 4 mais 4 igual a 8, ela está aprendendo uma verdade, algumas verdades da matemática. Mas ela precisa que seja pouco, porque é preciso que a mente se desenvolva e que âncoras sejam estabelecidas para que novos conhecimentos possam se agarrar nessas âncoras. Não há como trazer para uma criança de 7, 8 anos aritmética avançada hoje mesmo. Não tem como. Então, a nossa mente, também para as verdades espirituais, precisa se desenvolver para ancorar, aprender a ancoragem. Então, diz Blavatsky, no artigo chamado A Babel do Pensamento Moderno, que está nos textos seletos no volume 2. A obra, está falando da doutrina secreta, a obra expõe diversos fatos ensinados nas escolas esotéricas e mantidos em segredo até agora, à luz dos quais é interpretado o simbolismo antigo de várias nações. Nem deixei de fora uma parte que não interessava, nem fornece as chaves para essa interpretação, limitando-se apenas a levantar uma pontinha do véu que cobre os mistérios antigos. E aqui tem uma informação da mais absoluta importância. A doutrina secreta fornece conhecimento. Ela vai agora falar um pouco desse conhecimento, mas não forneceu chaves para a interpretação mais aprofundada. Isso é importante por quê? Porque existem pessoas que acham que a doutrina secreta pode significar um perigo nas mãos de pessoas ou mal intencionadas ou, enfim, porque colocam um conhecimento que está acima e poderia ser perigoso. Então, não tem perigo. Aqui ela está dizendo que as chaves não foram entregues. Embora alguns autores insistam em colocar as chaves como sendo a chave psicológica, a chave filosófica, a chave fisiológica, etc., não são essas as chaves. As chaves são outras. Esse é um trecho que tranquiliza. A outra parte que nos tranquiliza bastante é que entender que há um perigo por trás desse conhecimento, ou no estudo desse conhecimento, significa, em parte, colocar os Mahatmas e Blavatsky numa situação de irresponsabilidade, de leviandade. Não foi isso que aconteceu.
Eles realmente foram testando para ver até onde nós poderíamos, até onde aquela criança de 8 anos que está aprendendo 4 mais 4 igual a 8, até onde que ela poderia ir, e fecharam na hora que eles acharam que deveria ser fechado. Não há irresponsabilidade acreditar que o mestre está sendo irresponsável ou Blavatsky irresponsável. Não tem cabimento. E não temos as chaves, mas podemos usar esse conhecimento para abrir e nos tirar dessas trevas de ignorância que a gente vive. Então, continuando aqui. A doutrina secreta não estabelece nenhuma nova filosofia, apenas fornece o significado oculto de algumas alegorias religiosas da antiguidade, esclarecendo-as à luz das ciências esotéricas. E indica a fonte comum de onde nasceram todas as religiões e filosofias do mundo. Empenha-se, sobretudo, em demonstrar que, por mais divergentes que as respectivas doutrinas e velhos sistemas possam parecer no seu aspecto externo e objetivo, existe um perfeito acordo entre todos, logo que sejam examinados o aspecto esotérico e interno desses credos e sua simbologia, e todos sejam cuidadosamente comparados. Aqui tem outra informação muito importante. O aspecto esotérico de todas as tradições são muito semelhantes, mas o aspecto esotérico e não o aspecto exotérico. Isso é importante. A estrutura básica, então, da doutrina secreta. Como a gente consegue estudar e entender a doutrina? Numa poesia, ou melhor, uma poesia é composta de estrofes, que é composta de versos. Então vamos ver a estrutura básica da doutrina secreta para entendermos como é que ela está distribuída e poder identificar cada parte corretamente. Então, assim como uma poesia é formada de estrofes e as estrofes formadas de versos, então vamos ver agora como que é a estrutura básica da doutrina secreta. Ela é muito similar à poesia. A poesia tem um tema e tem estrofes, e as estrofes são formadas de versos. A doutrina tem o tema, tal qual a poesia, é formada de estâncias, que corresponderiam às estrofes, e cada estância formada de slokas, ao invés dos versos da poesia. Então fica fácil da gente entender. Então, por exemplo, no volume 1, o tema seria a evolução cósmica, que é a cosmogênese. A estrofe, no caso as instâncias, nós temos então X instâncias. Aqui nós temos um exemplo. Instância 1, a noite do universo. Os versos ou slokas, três exemplos aqui, são mais do que esses. O Eterno Pai, no caso aqui a tradução da editora Pensamento, não é Eterno Pai, mas Eterno Progenitores, há um plural. E em outras traduções, então, traduziram por Pai e Mãe, mas no sentido de progenitores. Então, os eternos Pai e Mãe, ou eterno Pai e Mãe, envolto em suas sempre invisíveis vestes, havia adormecido uma vez mais durante 7 eternidades. Então, o que vem a ser o eterno Pai e Mãe? O que vem a ser as sempre invisíveis vestes? É outro conceito. Como assim adormecer? Né? Como a gente está imaginando que divindades ou que o mundo espiritual adormece? O que significa isso? E o que significa 7 eternidades? Então, é exatamente para explicar que Blavatsky, então, escreve os comentários. Por isso, os comentários explicativos. Então, é baseado, as instâncias estão todas no livro de Dzyan, que é um conjunto
então, dessas de instâncias e slokas. Isso está citado, obviamente, da Doutrina Secreta, volume 1. Está sempre embaixo a fonte, ok? Então, tanto o volume 1 quanto o volume 2 têm a mesma estrutura. Uma introdução, parte 1, parte 2, parte 3. Na introdução, vamos hoje, o que a gente está aprofundando aqui em termos de conceitos fundamentais? Estamos aprofundando, não seria, digamos assim, a palavra certa. Estamos repassando a introdução da cosmogênese, que é uma introdução geral para tudo. Então, aqui as 7 instâncias da cosmogênese. Instância 1, a noite do universo. É como se fosse a nossa noite, a melhor analogia que a gente pode fazer para entender a noite nossa. Estamos dormindo. É aqui a noite do universo, está tudo recolhido. Mas no finalzinho da noite, já entra aquele raiozinho de sol, muito pequeno, mas dá para perceber as formas. Então, é o que está na instância 2, a ideia da diferenciação, o alvorecer, como se fosse o alvorecer. Na instância 3, já é o despertar mesmo, já se levanta, já se vai fazer café, nós temos obras para fazer, então temos que chamar os arquitetos e os engenheiros, que são as hierarquias setenárias, que estão na instância 4. E as hierarquias setenárias, em ação, já vão chamar o mestre de obra, que está na instância 5, Forte, o filho das hierarquias setenárias. E aí acaba a descrição do universo como tal. Fecha e entra-se na instância 6, no nosso mundo, seu crescimento e desenvolvimento. Instância 7, os progenitores do homem na Terra. E finaliza-se então aqui a cosmogênese. Sempre que a gente vai estudar a doutrina, é preciso lançar mão, por falta de âncoras, é preciso lançar mão de algumas metáforas que depois, ao longo da doutrina, nem se sustentam, mas é a forma como nós, crianças espirituais, podemos desenvolver âncoras. Aqui então nós vamos entrar nas 3 proposições fundamentais da doutrina secreta. E no volume 1, Blavatsky explica o que são essas 3 proposições fundamentais. Antes que o leitor passe a considerar as instâncias do livro de Dizian, que formam a estrutura da presente obra, é absolutamente necessário que ele seja informado das poucas concepções fundamentais que estão na base que permeiam todo o sistema de pensamento, para o qual sua atenção vai ser dirigida. E também depende da clara percepção delas, que depende tudo que se segue. Como ela está colocando aqui, a base. Então, são as fundações. Sobre essas fundações será desenvolvido todo o restante desse sistema de pensamento, chamado doutrina secreta das idades, ou teosofia. Então, primeira proposição, a existência do absoluto, que é um princípio onipresente, eterno, ilimitado, imutável, inimaginável e indescritível, incognoscível. Se ele é incognoscível, se ele não é objeto de conhecimento, fica até difícil dar algumas explicações. Como entender esse princípio, como entender o absoluto, se ele não é objeto do conhecimento. Mas a gente vai avançar um pouquinho naquilo que dá para avançar, naquilo que dá para a gente saber. A segunda proposição fundamental é a lei da periodicidade.
a eternidade do universo, sendo periodicamente cenários de inúmeros universos que se manifestam, se desenvolvem, amadurecem, declinam, morrem e desaparecem incessantemente. Então, essa é a segunda proposição, a lei da periodicidade. A terceira proposição, nós vamos falar um pouquinho mais depois da primeira e da segunda, e deixar a terceira para uma outra parte. A segunda também será tratada um pouquinho mais em outra parte. A terceira proposição tem duas partezinhas. A primeira delas é a identidade fundamental de todas as almas com a alma superior universal. Temos em nós, ou melhor, somos um fragmento da alma universal que temporariamente se separou dela. O que nos torna todos irmãos, o que é a base da fraternidade, do conceito de fraternidade, que está no nosso primeiro objetivo da Sociedade Teosófica. Independente de qual trajetória que temos nesta vida, se viemos homem ou mulher, se viemos heterossexual ou homossexual, se viemos brancos ou negros, japoneses, amarelos ou índios, todos temos o fragmento da alma universal, que está na base do nosso ser perene, esse ser que não desaparece. É a peregrinação obrigatória de cada alma, de acordo com a lei cíclica e de acordo com a lei kármica. E aqui, quando a gente fala na lei kármica, é sempre bom ressaltar que nós não estamos falando daquela cobrança, daquele momento em que a vida nos coloca numa situação de colheita, de colher aquilo que nós plantamos, porque nós usamos a palavra karma como sinônimo de colher o que plantou, e normalmente colher o que não é bom. Então aqui é a lei. A lei kármica é a face resplandecente da lei da harmonia, da lei do equilíbrio. Blavatsky usa essa metáfora: se uma árvore verga toda para um lado, há uma força que vai puxá-la de volta. Essa força é a lei da harmonia, é a lei do equilíbrio. Então essa lei da harmonia vai gerir a nossa peregrinação, que é obrigatória, por todas as pequenas e grandes etapas da atividade cósmica, da atividade humana também. Então, mas a gente vai aprofundar mais isso em outro momento. Então, aqui, vamos tratar da primeira proposição fundamental um pouquinho mais. É o primeiro princípio a ser postulado aqui, a existência do absoluto, que é chamado na doutrina, Blavatsky pegou emprestado do hinduísmo, do Vedanta, o termo Parabrahman. Para significa além de. Além do quê? De Brahman. Além de Brahman, porque Brahman é uma outra figura importante. Então, além de Brahman está o absoluto, ou Parabrahman. E aqui tem uma questão que vai criar divergência entre Subbarao e Blavatsky eram discípulos do mesmo mestre, do Mahatma Maurya. E eles tinham essa divergência, que não chega a ser uma divergência, na verdade, é que Blavatsky vai usar um preciosismo filosófico, mas que é importante. Mas, por outro lado, enquanto isso, Subbarao vai adotar uma visão um pouco mais simples, até porque quando ele usou essa linguagem, ele estava numa palestra apenas para hindus. Então, ele considera Parabrahman a causa primeira de todas as coisas, e até poético, né? Quando ele define dessa forma, para quem é Parabrahman? A causa primeira de todas as coisas.
Mas Blavatsky, então, nesse acerto filosófico, ela vai levantar uma questão importante. Primeira, é a palavra que pressupõe necessariamente algo que foi o primeiro a aparecer. Primeiro no tempo, primeiro no espaço, primeiro na categoria, e, portanto, algo finito e condicionado. Assim, o ocultismo oriental chama ao todo absoluto a causa una sem causa. Ele deu causa a tudo, mas nada lhe deu causa. A raiz sem raiz, ele é a raiz de tudo, mas nada, ele não é fruto de nenhuma outra raiz. E aplica o nome primeira causa ao logos, no sentido que Platão dá esse vocabulário. Então, o logos, que vai ser a primeira parte, vamos dizer, a primeira emanação de Parabrahma, daria origem, então, a todos os eventos da atividade cósmica. Mas, claro, que o próprio logos é uma emanação de Parabrahma, por isso é que Subahal usa causa primeira. Mas, claro, é uma diferença que está na questão do ocultismo. Ela está dizendo, o ocultismo não coloca dessa forma, mas exotericamente podemos colocar dessa forma. Então, o que é que nós podemos saber de Parabrahma? Aqui nós temos uma tela negra, que eu não tenho nada, que eu não posso ver nada. Na verdade, tem alguma coisa aqui? Tem, mas eu não posso ver. Então, essa é a questão que envolve Parabrahma. Porque é uma realidade incondicionada. Ele não pode ser visto como ele é. É o eterno incognoscível. Não é possível conhecer. Não é possível. Mas aí fica uma pergunta, mas peraí, né? O que é que nós podemos saber? Não podemos saber nada, absolutamente nada de Parabrahma? Podemos sim. Podemos, conforme a filosofia do Bhagavad Gita de Subahal, há duas coisas que nós podemos saber sobre Parabrahma. Podemos saber o que ele não é e podemos saber tudo sobre suas manifestações. Então, o que nós podemos saber? É impossível saber sobre sua essência mais íntima e dizer o que propriamente ele é. Ele é onipresente e eterno. Todos os filósofos religiosos concordam com isso. Está sujeito a períodos de atividade e de passividade, mas não se sabe as razões para isso. E o que significa isso? Uma atividade e uma passividade. Quando o universo vem à luz, quando ao despertar do cosmos, Parabrahma entra num período de atividade. Quando se encerra esse grande ciclo e tudo é recolhido, ele está num período de passividade. Mas o porquê que isso existe não é possível saber. Parabrahma não é matéria, não é consciência. Por que não é consciência? Porque seria consciência absoluta, algo que a gente não consegue compreender. E aquilo que a gente sabe sobre consciência está ligado a um organismo vivo. Está ligado, portanto, a um veículo. É isso que nós podemos entender de consciência. E Parabrahma não tem veículo. Não é possível compreender. Não é Atma. Por que não é Atma? Que é aquela centelha da alma universal. Porque é o eu superior. E se está ligado a um eu, então não é Parabrahma. Não é ego cósmico. A consciente inteligente alma do cosmos. Não é conhecimento supremo ou divino, porque ele é incognoscível, então ele não pode ser conhecimento supremo. Mas é a única fonte da qual sai o ego cósmico e o conhecimento divino. Por isso, Subahal
falou que ele era a causa primeira de todas as coisas, porque é dele que sai, ele é a fonte do ego cósmico e do conhecimento divino. O que mais podemos saber? Para Brahma é a essência de quase tudo no cosmos. Como assim? Se a gente não sabe nada, se a gente não percebe nada, como é que ele pode ser a essência de quase tudo no cosmos? Talvez uma metáfora razoável seja do perfume e da fragrância. A fragrância não é o perfume, mas o perfume está na fragrância. E a fragrância toma conta de tudo, a partir do momento que se abre o perfume. Não é? Para Brahma, não é objeto de conhecimento, ele é cognoscível, mas é capaz de apoiar e de dar origem a todo tipo de objeto e a todo tipo de existência que se torna objeto de conhecimento. Aqui está, de novo, justifica por que Subha'al chamou de causa primeira. Para Brahma, que existe antes de todas as coisas no cosmos, causa primeira. Então aqui vamos trocar para o preciosismo filosófico de Blavatsky, que aí se acerta com o ocultismo oriental. A causa sem causa. Ele é causa de tudo, realmente ele é causa de tudo. Mas nada dá causa a ele. Então ele existe antes de todas as coisas no cosmos. E é a essência, de novo a essência, a partir da qual começa a existir um centro de energia que é chamado de Logos. Já tem aqui os primórdios de um conceito fundamental, mas não vamos entrar nele hoje, sobre o que é um Logos. O que é Logos? Quem é Logos? O que é o Logos? E, finalmente, para Brahma, dissemina-se a partir do Logos e manifesta-se como a luz e a energia do Logos. Então, o Logos parece ser uma figura central, uma figura da mais alta importância, porque é ele que vai capturar, tipo um procurador, ele vai representar para Brahma. E, a partir dele, sai, então, por toda a atividade cósmica, a manifestação de Parabrahma que se dissemina como luz e energia do Logos. E aqui, então, vamos para mais um dos conceitos fundamentais. A vida una, ativa e passiva. É a vida una, eterna, invisível, mas onipresente, sem princípio nem fim. Está falando, obviamente, de Parabrahma, mas sob uma outra perspectiva. A vida una. Periódica em suas manifestações regulares. Periódica como? Nós já vimos que há períodos de atividade e de passividade. No período de atividade, por isso, vida una ativa. É o momento da atividade cósmica. Passividade. Acabou a atividade cósmica por um tempo. Mas periódica em suas manifestações regulares, em cujos intervalos, que é o da passividade, reina o profundo mistério do não ser. É o não ser, mas que mantém a existência. E isso é possível. Não ser, mas existir. Inconsciente, mas consciência absoluta. Incompreensível, mas a única realidade existente por si mesma. Em suma, um caos para os sentidos, um cosmos para a razão. Seu atributo único e absoluto, para Brahma não tem atributos, mas ele está sendo colocado aqui que há um atributo único e absoluto, que é ele mesmo, e que nós não podemos ver, nem perceber, muito menos conhecer. Mas ser ele mesmo significa um movimento eterno e incessante, que é chamado esotericamente o grande alento, que é o movimento perpétuo do universo, no sentido do espaço sem limite, sempre presente. O que é imóvel não pode ser divino, mas de fato e na realidade
nada existe absolutamente imóvel na alma universal. E aqui no rodapé há uma explicação sobre o grande alento. Platão demonstra ser um iniciado quando em seu Cratílos diz que é uma palavra grega que ficou sem aparecer. É derivado do verbo tal, que significa mover, correr, porque os primeiros astrônomos que observaram os movimentos dos corpos celestes chamaram os planetas de deuses. Mais tarde, a palavra deu origem a outro termo, o sopro de Deus. Então, aí vem a ideia que a gente começa a elaborar do grande alento. E aqui, em vermelho, está uma coisa importante: o que é imóvel não pode ser divino. E assim, usando a lei da correspondência, o que é em cima é embaixo, justifica-se, é um dos argumentos, do porquê os Mahatmas enfatizam tanto a mente ativa e não uma mente passiva. E não confundir com meditação, porque a meditação, a mente fica em silêncio, não inativa, não passiva, em silêncio, para que possa serem processados. E nas palavras do Mahatma, que é muito bonita essa expressão, silêncio para quando a alma deseja buscar informações. Então, a mente ativa seria no nosso, também não vou entrar muito nesse tema, porque não é o nosso objeto aqui. Né? Mais um conceito, alaya, a vida una, ou alma universal, ou. Aqui há um entrelaçamento de conceitos que fica até difícil da gente entender, porque a nossa mente precisa separar às vezes, e na doutrina ocorre o contrário, aquilo que parece separado ela junta. Então, alaya, que é uma palavra sânscrita, é a mesma coisa de anima mundi, que é uma palavra latina. Os budistas do norte adotam a palavra alaya, que seria igual a akasha em seu sentido místico e a mula prakriti em sua essência. Segundo o glossário teosófico, é a essência divina que tudo preenche, penetra, anima e informa, desde o átomo mais diminuto da matéria até o homem e o Deus. Em seu aspecto mais elevado é o nirvana, no seu aspecto mais inferior é a luz astral. De natureza ígnea, fogo, etérea, no objetivo mundo da forma, e portanto éter, e divina e espiritual nos seus 3 planos mais elevados. Quando se diz que cada alma humana nasce ao se desprender de anima mundi, isso significa esotericamente que os nossos eus superiores são de idêntica essência, aquela da alma do mundo, que é uma irradiação do absoluto universal sempre desconhecido. Mas como se dissemina o absoluto? Se dissemina a partir do logos. Então esses detalhes fazem a diferença, mas de qualquer forma nós podemos. Aqui ele está reiterando a ideia de que cada alma é a terceira proposição fundamental, cada alma é um fragmento da alma universal. Cada alma, no seu Atma, na sua centelha, no seu eu mais divino. E aí, geralmente, ocorre uma dúvida, que é, mas por que é que nós precisamos evoluir? Ou melhor, o que é em nós que precisa evoluir se nós temos Atma, se nós temos o fragmento da alma universal? Por que evoluir? Porque a alma universal precisa de um veículo, de um upadi, que enquanto ela está nos reinos mineral, vegetal e animal, o único veículo, o único upadi é Buddhi,
mas quando chega no reino humano, é Buddhimanas. Buddhimanas é o veículo. E esse veículo precisa se desenvolver. Quanto mais evoluído, quanto mais nos esforçamos para evoluir, quanto mais patamares superiores atingimos, mais esse fragmento da alma universal, que é consciência, consegue se expressar. Até que sai da expressão humana e atinge a expressão búdica, a expressão divina. Então, esse foi um dos conceitos importantes para a gente que está nos fundamentos da doutrina secreta. Que é a primeira instância, a noite cósmica. O universo, ele está chegando ao fim essa noite e vai começar os primeiros momentos daquilo que nós vamos chamar, que lá está chamado de movimento da vida universal, movimento ativo da vida universal. Então, imaginemos que entre essas barrinhas muito sutis aqui, vermelhas, esteja todo o momento da atividade cósmica no que se refere ao ciclo maior. Porque dentro deste ciclo maior vão ocorrer ciclos menores e dentro dos menores ainda e desses menores ainda menores. No final, vou colocar aqui uma grade, que não é para assustar, é só para a gente ter uma ideia desses ciclos maiores e menores. Então, imaginemos aqui dentro. É também chamado de Mahamanvantara. O que significa a palavra Manvantara, né? Significa, literalmente, um grande intervalo de tempo entre dois Manus. Então, tem muitos Manvantaras. Cada ciclo tem 2 Manvantaras, tem 2 Manus, ou seja, é um Manvantara. Mas para a gente distinguir aqui, o Manvantara maior é o Manvantara universal, o Mahamanvantara. Aqui foi colocado o Mahayuga, mas muitas vezes há uma confusão sobre Mahayuga e o Mahapralaya. Mahayuga, na verdade, é um conjunto menor, né? Mas, enfim, o período maior, o Maha, é aquele que vai abrigar toda a atividade cósmica. Toda a atividade cósmica. E o que significa Manu? Manus são patronos ou guardiões dos ciclos de um Manvantara, ou um dia de Brahma. Esotericamente, cada Manu, como patrono antropomorfizado do seu ciclo, não é mais do que uma ideação personificada do pensamento divino. Mas, enfim, para nosso uso aqui, nós que não temos muitas âncoras, Manus estarão como guardiães de cada um dos ciclos que acontecer, seja nesse, seja nos períodos, nos ciclos menores. Então, vamos imaginar agora um sistema solar no nosso desenho. Então, nesse caso, é um Manvantara solar. É um período menor que está aqui dentro. Quantos sistemas solares existem dentro do período maior? Impossível saber. E dentro do sistema solar, nós temos ali verdinho um planeta. Nesse caso, é um Manvantara planetário. Como se disse, é todo Manvantara, todo ciclo, ele se inicia, se desenvolve, amadurece, decai e morre. Então, o Manvantara planetário, quando morrer, entra então o período de descanso chamado Pralaya planetário. Quando o sistema solar fechar, então nós temos um Pralaya solar. E quando esse ciclo enorme se fechar, nós teremos um Pralaya universal, de tudo. Tá? São conceitos importantes para a gente tocar a leitura e o estudo da doutrina. Mas são todos
Ciclos é a segunda proposição fundamental, os ciclos que vão compor o cenário dessa grande atividade cósmica. Então, aqui tem vários sistemas solares, né, dentro. São milhares. E aqui cabe um outro conceito. O conceito de que é tudo igual. Por exemplo, nesse momento, todos os planetas que existem, como a Terra, estão no mesmo nível da Terra? No mesmo nível de desenvolvimento da Terra? Não. Os períodos, diz o Mahatma na carta 67, os períodos com Manvantara e Pralaya, ciclos de atividade e de passividade, são chamados pelo Dikshita, que é o iniciado, o adepto, de Manvantaras e Pralayas de Surya. Surya é o Sol não físico, o Sol que é filho do espaço, o Sol que gera a vida. Continua o Mahatma, na carta 67. O pensamento fica confuso ao especular sobre quantos dos nossos pralayas solares, o que é um pralaya solar? É o fim de um ciclo de um sistema solar. Então, o pensamento fica confuso ao especular quantos pralayas solares devem ocorrer antes da grande noite cósmica. Não há como especular, é só isso, especulação. Não dá para saber o número de pralayas solares, tampouco dá para saber em que momento. Nós aqui, talvez existam grandes seres que saibam em que momento nós estamos. Nós estamos no início de daquele grande ciclo, ou nós estamos no meio, ou nós estamos no final. Não é possível para nós sabermos. Aqui um outro conceito. Manvantara, então, da Lua, teve seu início, se desenvolveu, amadureceu, decaiu, morreu e entrou em Pralaya. E aí começou o Manvantara planetário da Terra. E aí aí então vem uma questão que é fundamental para a gente saber. Está descrito na Doutrina Secreta, volume 1. Cada uma das cadeias de mundos, a Terra é uma cadeia de mundos, a Lua foi uma cadeia de mundos. É o produto e a criação de outra, inferior e morta. É a sua reencarnação, digamos assim. Então, sabemos que a Lua foi uma cadeia de mundo que veio antes da Terra. Os nossos pítreos, nossos pais, são lunares, parte deles. Então, a Lua era uma cadeia de um mundo inferior e que já morreu, do qual nós somos a reencarnação, digamos assim. E quando a Terra morrer, e aqui já tem, obviamente, um indicativo, quando a Terra encerrar e entrar em Pralaya, ela dará origem a outra cadeia de mundo. Esse, então, é um dos conceitos. Outro deles, e que está aqui, Vênus está em sua última ronda. Vênus pertence à mesma cadeia planetária da Terra. Só que a Terra se encontra exatamente no meio do seu processo de desenvolvimento. Já Vênus está na última fase do seu processo de desenvolvimento. Então, aqui está demonstrado que as cadeias de mundos não estão no mesmo nível todas. Umas estão antes, mesmo pertencendo ao mesmo sistema solar. Isso também significa que quando o nosso sistema solar se encerrar, todos deverão ter se fechado. Vai se fechar a última. Aquela coisa de fecha a porta, a última apaga a luz, né? Aí se encerra o nosso sistema solar. Dessa forma, diz o Mahatma na carta 46, dessa forma, entre as galáxias estelares, há o nascimento e as mortes de mundos, sempre um após o outro, na organizada procissão da lei natural.
E como já foi dito, a última conta é enfiada no cordão do Maha Yuga, de um ciclo maior, ainda não é aquele grandão, mas é um ciclo bem grande. E o que acontece com o grau de desenvolvimento alcançado? Porque se diz que o Pralaya recolhe tudo. A matéria é destruída, há uma destruição geral e há um recolhimento, e a matéria então volta ao seu estado primordial. O que acontece? A gente perde tudo que se desenvolveu. Como é que funciona? Então, o Mahatma vai explicar isso na carta 46 ainda. Pois, como o desenvolvimento planetário é tão progressivo quanto a evolução humana ou racial, a hora da chegada do Pralaya alcança a série de mundos, aí, todos os mundos, em etapa sucessiva de evolução. Isto é, cada um chegou a algum dos períodos do progresso evolutivo. Se fosse hoje, a Terra estaria no meio do seu processo evolutivo e Vênus estaria no finalzinho do seu processo evolutivo daquela cadeia, daquele mundo. E devem ter milhares de outras cadeias. Como o próprio Mahatma coloca, que existem mundos com vida muito mais avançada do que a nossa e mundos com a vida muito mais atrasada do que a nossa. Então, num determinado momento, para tudo. E cada um se detém, cada cadeia de mundo se detém ali, até que o impulso de expansão do próximo Manvantara o ponha em marcha, desde o ponto exato em que parou, como ocorre com um relógio parado que se voltou a dar corda. Então, de alguma forma, esse mistério do não ser, que caracteriza a grande noite cósmica, resguarda a evolução. De alguma forma, que a gente evidentemente não vai entender, porque a nossa cabeça, quando fala em destrói tudo, que até as imagens são de explosões de seres celestes, né, de corpos celestes. Mas de alguma forma, a nossa evolução é resguardada. Então, retornamos aqui ao momento da atividade cósmica, que está terminando, só para exemplificar, no meio de um planeta, da evolução de um planeta de um determinado sistema solar. E aí encerrou essa parte da atividade cósmica, esse evento cósmico. Depois desse grande descanso, vai começar outra vez. E como vimos nas palavras do Mahatma, vai se iniciar de onde parou. E aí então entra-se no momento da vida una passiva, que é o contrário do momento da vida una ativa. É o Pralaya universal. E aqui então, só para assustar um pouco, aqueles tremendos ciclos. Então, tem ciclos de todo jeito. Ela está usando, isso é da Doutrina Secreta, volume 3, ela está usando um ano mortal, chamado ano mortal, que são 360 dias mortais, perfazem, então, um ano mortal. A partir daí, para a gente compreender. Então, Krita Yuga é a idade do ouro, Tetra Yuga, a idade da prata, Dvapara Yuga, de bronze, Kali Yuga é a nossa fase, Kali Yuga é a idade do ferro, então a quantidade de tempo que está ali. Então, a soma dos 4 yugas vão representar um outro ciclo. Os reinados de 14 Manus correspondem a 994 Maha Yugas, e assim por diante até aquele último, esse aqui é o nosso ano, e aquele último ali, que é aquele tempo grande que foi exemplificado aqui, que são 100 desses anos que estão acima, que formam a idade de Brahma. Então, há uma diferença entre idade de Brahma e dia de Brahma. Um dia e uma noite de Brahma. Enfim, tudo são ciclos, mas o ciclo grande é esse aqui, de 311, 4 trilhões de anos, e ele contém
milhares e milhares de ciclos que vão menores, tudo voltado para a evolução. Então eu espero vocês, gostaria de encontrá-los no nosso próximo programa. Até mais!